comigo, vamos lá. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor, restitui volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, sara-me e refrigera minha alma. Restitui. A graça e a paz, irmãos da Igreja do Mover de Viamão. É com grande satisfação que novamente eu compartilho com vocês uma palavra que Deus tocou no meu coração. Quero agradecer ao pastor Leonor essa oportunidade de poder transmitir aquilo que Deus tem colocado no meu coração. O que eu quero compartilhar com vocês é um detalhe, até mesmo que passa reto por nós muitas vezes nas nossas vidas. Um detalhezinho que eu até vou compartilhar depois um vídeo curto sobre isso. Eu gravei um vídeo curto sobre o tal do depois disso. Eu gravei esse vídeo em janeiro, ainda nem se falava muito em pandemia, essas coisas, né? Que estamos vivendo agora. Pois é. E o depois disso? Deus nos mostra um caminho para seguirmos, Deus nos mostra para ficarmos confiantes nele, porque na nossa confiança a gente tem a desesperança, na realidade. Não temos confiança mais no que está acontecendo, nas coisas que vão... Como vai ser depois disso, né? Eu quero dizer para vocês que depois disso, Deus está lá. Deus já está lá. Ele é eterno, Ele é onipresente, onisciente, Ele está no ontem, Ele está no hoje, Ele está no amanhã. Como dizem em Eclesiastes, que o Senhor, para Ele, hoje já aconteceu e o amanhã já foi para Ele. Mas o passado, para Ele, Ele pode mudar. Então, o depois disso, aquilo que vai acontecer para nós, a nossa visão parece algo inalcançável, né? Mas Deus é tão poderoso que o depois disso, para Ele, já aconteceu. Ele já está lá esperando a gente no depois disso. Bom, eu não vou me alongar muito, né? Eu queria compartilhar com vocês então essa palavra que estava lá lendo em Atos 7, em Estevão, e realmente a gente vai lendo e Deus vai revelando, Deus vai mostrando. Eu queria trazer para vocês o seguinte, que nós vemos em Estevão estava preso, ele foi preso injustamente, né? Atos 7. Tá? Depois se você pausa o vídeo e procura, né? E lá ele estava relembrando aos sumos sacerdotes, às autoridades de Israel, gente que deveria saber, né? Gente entendida, mas que não tinha o Espírito Santo de Deus. E Estevão, cheio do Espírito Santo, confiante em Deus, confiante no depois disso de Deus, estava relembrando eles que Deus tinha dado uma promessa a Abraão e que por causa dessa promessa sua descendência seria inumerável e Deus julgaria seus opressores. E depois disso eles sairiam da servidão para uma terra que Deus tinha dado. Estevão estava lembrando eles que Deus tinha dado a promessa e que depois disso as coisas aconteceram como Deus disse para eles. Eu poderia falar aqui sobre também o depois disso de Josué, que foi depois ainda dessa palavra de Abraão,
quando mesmo em uma injusta prisão, para quem não conhece a palavra, essa passagem de Josué está lá em Gênesis 40. Pause o vídeo também e olha ali. Gênesis 40 diz assim que Josué estava numa injusta prisão, José estava numa injusta prisão e colocou-se à disposição de Deus. Ele colocou-se à disposição de Deus, mesmo em uma tribulação horrenda, digamos assim, preso injustamente, a contar de vista a sua pena. A contar de vista não tinha prazo para acabar. E ele colocou-se lá na prisão à disposição de Deus. E a palavra diz ali em Gênesis 40 que depois disso, teve um depois disso para José. Depois disso, o copeiro e o cozinheiro lá do rei brigaram entre si e eles foram 2 presos. Então olha só, José se colocou à disposição de Deus. E ainda assim teve um depois disso. O padeiro e o copeiro foram presos, José teve a oportunidade de interpretar os sonhos deles lá, mediante a graça de Deus. Deus estava no depois disso. E então José veio a ser o maioral do Egito. Segundo, né? Depois do faraó era ele. E mesmo depois disso, mesmo depois aparentemente estarem ele, a família dele, o pai e os irmãos estabelecidos em segurança e tranquilidade, houve um outro depois disso, que foi em Gênesis 48, onde o Senhor confirmou a aliança que ele fez em Abraão, ele confiou em José. O pai de José abençoou a ele e ainda disse: esses teus 2 filhos não serão mais teus filhos, serão os 2 meus filhos herdeiros da minha herança. Vocês estão entendendo? Então, além do que aconteceu dele ter sido o segundo maior naquele país, a herança de José não era uma herança, agora era 2. Dobrou a herança do seu pai na vida dele. José, então, teve a sua herança nos seus filhos. Glória a isso, né? Coisa boa. Mas o que acontece é que a gente, olhando para o passado, a gente vê, teve um depois disso na vida deles. Meu irmão, tem um depois disso na tua vida também. Há um depois disso para todos nós. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite, nessa manhã ou nesse dia que tu está assistindo, né? É se tu vai ficar com a mente presa numa antiga aliança com o teu passado. Assim como Salomão lá em Eclesiastes, onde ele estava enfadado das coisas que ele via acontecendo, né? Em Eclesiastes 1:9, que ele fala que não há nada de novo debaixo do sol. As coisas, né, são assim, se deixando levar por pessoas que dizem que é assim mesmo, que não há esperança depois disso. Aquelas famosas frases prontas, né? As coisas são como são porque são, se não fosse não seriam, né? Grande pensamento, quem inventou isso. Para dizer que, já que eu não vou me preparar para o depois disso, se acontecer o pior, eu já estou preparado, né? Não, meu irmão. Se Deus é seu parceiro, faça grandes planos. Há um depois disso para você também.
Muitas vezes eu orei com pessoas e falava, elas vinham com problemas impossíveis para mim, aos meus olhos, né? Impossíveis aos olhos humanos, mas eu sei que Deus é poderoso e que não há impossível para Ele. E eu orava e pedia assim: Senhor, eu não sei como Tu vais fazer, mas eu te peço, faça. Eu não caía na tentação do pai de João Batista e queria os detalhes, como é que ia acontecer aquilo e tal na vida de João Batista, e foi punido pelo anjo. Está lá em João. Então, Deus colocava no meu coração que aquela pessoa iria receber uma graça, uma bênção, uma orientação divina. E eu pedia: Senhor, eu vi que o problema dela aos meus olhos é impossível, eu não sei como Tu vais fazer, mas faça, Paizinho. Faça, em nome de Jesus eu te peço. E pedia para Deus fazer a obra na vida da pessoa. Então, eu sabia que ia ter um depois disso na vida dela. Eu poderia falar aqui sobre o depois disso do apóstolo Pedro, que, tendo deixado tudo, ele teve a atitude correta diante de Deus. Ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Mas depois disso, quando Jesus foi preso, ele negou a Jesus 3 vezes. E ainda depois disso, ele retornou ao que tinha deixado para trás, voltou a pescar. Você pode dizer assim: eu no lugar dele não faria isso. Tá, mas eu quero te dizer que eu prefiro... Eu comecei a frase falando: eu poderia falar sobre o depois disso de Pedro, mas eu prefiro falar sobre o depois disso de Jesus. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que depois de ter sido traído, humilhado, torturado, morto em inimaginável agonia, depois disso ressuscitou e depois disso curou a alma de Pedro. Tem a passagem ali, também em João, que fala que Jesus fala com Pedro e pergunta: Pedro, tu me ama? Ele fala 3 vezes. E Pedro responde afirmativamente. E assim como os demais apóstolos, fez eles pescadores de homens. Eu quero te perguntar, meu irmão. Tu vai fazer como os que baixam a cabeça nesse instante e desanimam, ficam presos a uma antiga aliança, ou tu vai para a nova aliança com Jesus? Vai levantar os olhos e não desanimar, como escreveu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,16, que diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, elas passam. E as que se não veem são eternas. Eu quero um depois disso com Deus. E você?
Espero que você também queira um depois disso com Deus. Estamos passando por essa tribulação? Sim. Estamos passando dificuldades? Sim. Eu não estou falando disso sentado em um lugar tranquilo, calmo, com tudo certo. Quarta passada morreu um tio meu. Sábado faleceu o meu sogro. Minha esposa teve essa suspeita de Covid. E eu quero te dizer, meu irmão, há um depois disso. Há um depois disso. E o meu depois disso é com Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que quem esteja observando, quem esteja assistindo agora, Pai, essas palavras, Deus, que eu sei que não vieram de mim, Pai, mas vêm de Ti, Senhor. Tenha convicção, fé, de que há um depois disso contigo. Renova a fé, Pai. Renova a nossa fé nesse momento de tribulação, Pai, onde tudo à nossa volta parece estar desabando. Falta dinheiro, falta comida, falta tudo, Deus. Mas cremos em Ti. Obrigado porque estamos uma igreja, Pai amado, que tem nos dado recursos, nos ajudado aqueles que pedem. Pai, em nome de Jesus, Senhor, guarda a casa de todos os que estão assistindo, Senhor. Restaura, restitui, Senhor, aquilo, Pai amado, que nos foi roubado e tirado. Restitui, ó Deus, em nome de Jesus. Sustenta, Pai amado, com Tua mão. Sustenta essa casa, cura, Pai, o enfermo. Oh, Deus amado, traz esperança, Pai, traz alento. Consola, Pai, aqueles que tiveram perdas. Te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, faça a Tua igreja presente, mesmo nessa distância, mesmo no distanciamento. Eu te peço, Pai, para que possamos, Pai amado, viver um depois disso contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Queremos um depois disso contigo, Pai. Dá-nos mais fé. Dá-nos mais fé, Senhor. Confessamos que não temos fé suficiente para passar por tudo isso. Por isso te pedimos a Ti, ó Deus, dá-nos mais fé. Fé que é a certeza das coisas que não estamos vendo ainda, Pai, que estão acontecendo no Teu coração. Convicção dos fatos que não vemos, Pai. Fatos que estão no Teu coração, das coisas que vão acontecer ainda para o nosso bem. Em nome de Jesus, Pai, abençoe toda a igreja de Viamão. Abençoe o pastor Leonor. Abençoe a todos os presbíteros ali, Pai, todos aqueles que congregam, todas as pessoas que trabalham na igreja, Senhor, em nome de Jesus. E a você que está me assistindo agora e não está congregando em lugar algum, te digo uma coisa: Deus quer que você congregue na sua igreja. Não importa que igreja você está indo agora, ou está deixando de ir agora, eu quero te dizer, corra para Cristo. Corra para Cristo. O momento está se abreviando. A época está chegando. Corra para Cristo agora. Se você é um desgarrado, saiu, aproveitou esse momento para não mais voltar para a igreja, eu quero te convidar a retornar como filho pródigo. Humilhe-se diante de Deus. Peça para Ele entrar no seu coração. Peça para Jesus Cristo entrar no seu coração. Aceite como seu único e suficiente Salvador. E não solte mais Ele, porque há um depois disso para você também. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, e te dê graça e a paz. Amém.